Tiago Pavinato, boa noite a você, seja muito bem-vindo. O José Carlos, que se identifica como vigilante patrimonial, fez a seguinte mensagem, colocou a seguinte mensagem na nossa rede aqui, no nosso chat. Covardia? O que dizer de policiais, vigilantes, militares, produtores rurais que precisam cuidar de suas propriedades? Covarde é quem faz um comentário como esse. Bem-vindo, Pavi. Obrigado, boa noite, Caniato, boa noite, Tomé, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Zé Maria, boa noite, Mota, nossa audiência. Eu quero fazer a análise dessa fala do presidente da República sob um ponto de vista acadêmico, porque eu lembro que eu tenho muita paz de espírito para fazer críticas a este presidente, porque quando nós tínhamos o Bolsonaro como presidente, eu não me furtei a fazer críticas quando elas eram cabíveis. Então não existe aqui um favoritismo ou não. E sempre que o presidente Bolsonaro ele se aventurou em temas, não este do armamento, é claro, mas em temas científicos por conta da Covid-19, ele incorreu em citações indevidas e eu critiquei como o academicismo não pode suportar essas opiniões baratas, mas que vêm de um presidente da República, portanto, elas influenciam o país inteiro. Logo, Luiz Inácio Lula da Silva, que está longe de ser um intelectual, é um sujeito muito esperto, mas não é um intelectual. É um sujeito muito esperto, mas não é um sujeito sábio. É um sujeito até inteligente demais, mas não é uma pessoa cientificamente correta, não é um sabedor da maioria das coisas que fala, e nós vemos isso em declarações tantas que a sociedade da informação com a internet nos deu a oportunidade de falar, como quando ele ria ao dizer que uma tática de discurso dele era inventar números que não são passíveis de existência, como aconteceu no caso das habitações populares, que ele disse que o Minha Casa Minha Vida ia entregar mais de 180 milhões de moradias paradas. Enfim, esta fala de Lula, quem não anda armado é covarde, não quer fazer o bem, faz parte da retórica do absurdo, faz parte da retórica da imbecilidade, faz parte de uma retórica de estupidificação do eleitorado. E falo isso como quem estuda. Arma. O que significa arma? Arma não é o revólver. Arma, se vocês que nos acompanham forem ao dicionário, vão ver que todas as definições de arma, todas elas dizem o mesmo. É um instrumento tanto para defesa quanto para ataque. Portanto, a arma, no seu significado mais precioso na língua portuguesa, não quer dizer que é um instrumento para ferir alguém. Ela também diz isso, mas diz ao mesmo tempo, todas elas, que é um instrumento para se defender. Não só de outra pessoa, mas também de qualquer outra situação. Quem aqui tem uma leitura mais profunda de um dos maiores autores do conservadorismo mundial, que é Chesterton, ao mesmo tempo príncipe dos paradoxos e também príncipe dos conservadores católicos ingleses, verá que na descrição que ele faz do ser humano, no livro O Homem Eterno, existe uma passagem muito interessante. O ser humano é um animal como todos os outros animais. Mas ele não é uma criatura de Deus como os outros animais, ele é filho. Porque, diferentemente dos outros animais, ele traz na cabeça o poder do pensamento criativo, que é uma característica de Deus, o Criador. E nós temos certeza disso porque as escavações, a arqueologia, a paleontologia mostram só o ser humano fez arte, nunca os animais. Nós temos as artes rupestres, mas nós não temos chacais renascentistas e cachorros que hoje sejam pós-renascentistas.
O homem cria, e ele é um animal tão estranho, diz Chesterton em O Homem Eterno, que de todos os animais, o ser humano é o único que não vem adaptado para passar as 4 estações e sobreviver. Ele não tem uma penugem como tem os outros animais que os fazem resistir às 4 estações do ano. Se o homem não inventa a roupa, ele morre. Ele não tem garras, não tem dentes, não tem a força de outros animais. E aí é o detalhe: se ele não faz armas, ele morre. Ele morre de fome porque não se alimenta. Ele morre atacado por esses animais mais bem adaptados à vida na selva. E também morre por tribos inimigas que querem tomar aquilo que a tribo desse homem tem. Portanto, a arma sempre foi e sempre será um instrumento não só de ataque, mas em primeiro lugar de defesa. Porque os homens criaram as armas em primeiro lugar para se defender e não para atacar. Então, se eu pudesse dizer aqui que numa análise academicamente correta, a arma primeiro é feita para defesa e também é usada para o ataque. Ora, a arma mata ou defende? Vamos entrar aqui numa perspectiva de debate científico, porque a mídia ela carece de um debate sério. Nós caímos em argumentos simplistas como esse do Luiz Inácio Lula da Silva, nosso magnífico presidente, como ele gosta de ser chamado, e nos esquecemos de coisas básicas. Quando nós pensamos nesse pacifismo, que de paz tem muito pouco, eu lembro aqui de um trecho do neurocientista americano Sam Harris, que tem um livro fantástico, se chama The End of the Faith, o fim da fé, e ele diz o seguinte: ele diz que o pacifismo nada mais é do que uma disposição voluntária para morrer e deixar os outros morrerem, não no caso do presidente, que tem muitos seguranças e bons seguranças, e poucos conseguem chegar perto do magnífico presidente. Mas Sam Harris continua: num mundo de pacifistas, um simples sociopata, apenas com uma faca, poderia exterminar uma cidade inteira. O que é uma grande verdade. E aí eu venho para a minha pergunta final: a arma, ela mata ou defende? Nessa acepção histórica, ela defende mais do que mata. E uma certa vez eu estava num debate também científico perguntando: para que a bomba foi criada? Para matar mais ou para salvar vidas? Por quê? Um exército com uma bomba, ele perde menos homens do seu efetivo. E o exército adversário, diante de uma bomba, pensa 2 vezes antes de atacar. Logo, dentro da perspectiva de uma sociedade que tem um problema muito sério de segurança pública, eu diria que quase que insolúvel, a arma, aqui no Brasil, ela tem nas mãos de cidadãos honestos, que querem registrá-la. Elas têm a única finalidade de defender. Porque os que andam armados para fazerem o mal nesse país são os bandidos. Mas só há uma marcação acirrada contra aqueles cidadãos de bem que registram suas armas, cadastram-se, fazem todo tipo de exame, pagam caro para que possam se defender daqueles que têm arma para fazer o mal, e que sobre esses parece que o governo não tem tomado atitudes mais contundentes.